Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui no EJA Cursos Online. Meu nome é Alexandre, professor Alexandre, e eu já queria começar esse vídeo agradecendo as pessoas que deram like, as pessoas que comentaram e, é claro, as pessoas que se inscreveram no canal, porque eu já tenho 2 vídeos aqui na EJA Cursos Online. O primeiro vídeo eu falei sobre o texto dissertativo argumentativo de uma forma um pouco geral. Sim, porque eu queria que vocês soubessem que o texto dissertativo argumentativo, ele aparece em muitos lugares. Aparece lá no editorial do jornal, aparece no blog, aparece em outras partes do jornal, ele aparece em textos que depois viram livros, como por exemplo a dissertação, o TCC. Mas, no caso de vocês, é a redação escolar. E a redação escolar, ela é uma forma simplificada do texto dissertativo argumentativo. Qual é a estrutura da redação escolar? Primeiro, eu introduzo o assunto. Então, introdução. Depois, eu vou debater, analisar esse assunto. Então, nós vamos chamar isso de desenvolvimento. Por último, claro, vem a conclusão. Nós sabemos que, dependendo qual é a instituição que está pedindo essa redação, ela pode pedir para você adaptar essa conclusão. A conclusão, por exemplo, ela pode ser algo em que você sugere uma solução para o problema. Ela pode ser uma conclusão simples, em que você simplesmente vai dizer, bom, aqui nós concluímos o assunto. Mas a conclusão é importante, nós vamos falar sobre a conclusão num próximo vídeo. Esse vídeo é o terceiro, você pode dar like, pode ativar o sininho, pode se inscrever no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre desenvolvimento. Anota aí, a primeira coisa para a gente saber sobre desenvolvimento é que deve analisar criticamente. O que ele deve analisar criticamente? A ideia núcleo, a ideia que você trouxe lá na introdução. E a ideia núcleo, ela está muito relacionada com o tema da redação. Então, primeira coisa, a redação tem um tema, vai ser proposto para você. Você tem uma ideia, uma tese em relação a este tema, é a sua ideia núcleo. No desenvolvimento, você vai debater, mas você já falou sobre ela na introdução, ok? Então, deve analisar criticamente a ideia núcleo, podendo se constituir de vários parágrafos. Importante, eu estou usando um livro aqui de referência, é importante sabermos que livros são a mais importante referência, porque os livros eles foram avaliados por outros profissionais. E justamente nesse livro diz, podendo constituir vários parágrafos. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas vão dizer, tem que ser 3 parágrafos, outras vão dizer, tem que ser 2. Pode ser 3, pode ser 2. Contudo, cuidado para não escrever um parágrafo que não tenha ponto final. O que eu quero dizer com ponto final? Você precisa ter 2 períodos nesse parágrafo. É um parágrafo que você vai debater, você vai analisar. Você não vai fazer isso tudo numa frase longa, cheia de emendas, em que provavelmente alguma coisa vai ficar distante da outra. Então lembre-se que esses parágrafos eles podem ser quebrados por períodos, então 2, 3 períodos, ok? Isso é muito importante para que o parágrafo ele fique bem explicado e, claro, nós tenhamos aí um desenvolvimento que seja interessante de ler. O desenvolvimento ele não pode ser chato e ele não pode também ficar perdido, sem lógica. Então nós precisamos respeitar a regra da lógica. Uma sucessão de ideias dentro de uma ideia maior, ou uma coisa que é a causa e o efeito, isso tudo aparece no desenvolvimento. Outro ponto importante, deve discutir a tese do tema e debater problemas ocasionados pelo tema. Então eu recebo um tema que é, claro, o tema que vão me passar na prova. Quais são os problemas que advêm desse tema, que é o problema passado na prova? Qual é a solução? Quem diz que isso é um problema? Quem diz que esse problema pode ser resolvido? Eu tenho que trazer
Então, uma coisa importante, juízos, raciocínios, provas, testemunhos e justificativas. Não adianta eu dizer, eu acho que isso é isso por causa daquilo. Não temos um argumento. Temos uma opinião solta, separada. Nós queremos um argumento. Um argumento vai usar o quê? Outros argumentos. Você não está sozinho nessa ideia e logo você vai usar esses argumentos, vai usar esses dados, vai usar as justificativas para ajudar você a convencer o leitor. Lembra disso? O texto dissertativo argumentativo, ele quer convencer a outra pessoa sobre a ideia que ele está defendendo. Ok? Deve ser maior que a introdução, não podendo ser dispensado do texto. Você não vai comer um sanduíche sem recheio, né? Ou seja, 2 pães apenas. Você quer o recheio. Uma redação sem desenvolvimento é a mesma coisa que um sanduíche sem recheio. Não existe. É uma parte muito importante. Então não pode ser dispensado. Eu tenho aqui alguns exemplos de desenvolvimento. E eu quero ver com vocês esses exemplos justamente porque é através da maneira como o outro fez que nós podemos aprender, tá bom? Vamos analisar um desenvolvimento. A geração atual considera que tudo precisa ser conquistado e vivido imediatamente. Essa é a tese. É isso que ele quer nos mostrar. Para isso ele vai usar um autor que é conhecido, é o Bauman, e traz o exemplo do livro Modernidade Líquida. Depois, no próximo parágrafo, além disso, desde os primórdios o ser humano possui a necessidade de viver em grupo. É uma outra parte da tese, é mais um motivo, mais um argumento que vai me ajudar a convencer o meu leitor. E por último, no terceiro parágrafo, ele colocou outro aspecto que leva as pessoas, ou seja, são 3 aspectos que ele destaca aqui. Se você gostou dessa aula, gostou da segunda e da primeira aula que eu já deixei aqui no EJA Cursos Online, sobre redação escolar, sobre o texto dissertativo, argumentativo para a redação escolar, deixa o seu like, continua acompanhando a gente, porque vai ter mais aulas falando mais do desenvolvimento. A próxima aula eu vou falar da conclusão e acompanhe a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço do professor Alexandre.